queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um tutorial do Alimento Diário. Chegamos no volume 5. Eu vos designei para dar fruto. Semana 2, cujo título é O Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade. Segunda-feira, o Senhor quer que sejamos seus amigos. Aleluia! Então, no início da segunda-feira, nos é falado que Jesus estava firmemente comprometido em fazer, comprometido e empenhado em fazer a vontade do Pai. Para isso, ele não usava os seus próprios métodos, né? As palavras que ele proferia eram de Deus, né? Eram de Deus Pai. Então, a todo momento, ele falava que ele fazia a vontade do Pai. Então, nesse seu ministério aqui, quando esteve aqui na Terra, ele sofreu muita perseguição, principalmente dos líderes judeus, mas em meio a tanta perseguição ele pôde encontrar um grupo, um grupo de pessoas que compartilhavam dessa mesma determinação em fazer a vontade do Senhor. E esse grupo de pessoas o Senhor pôde chamar de amigos. Aleluia. Haviam 12 discípulos, né? E um deles foi o traidor, Judas Iscariotes, e ficaram 11 discípulos, dos quais o Senhor pôde chamar de amigos. Isso está em João 15, do 13 ao 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. Então, todos que têm essa mesma determinação em fazer a vontade do Pai e fazer o que o Senhor nos manda, conhecem o coração do Senhor, querem seguir de perto, Ele nos chama de amigos. No 15 fala assim: já não vos chamo servos. Um servo, servir ao Senhor é muito bom, né, irmãos? Mas um servo, ele não busca reconhecimento, mas ele faz aquilo que o seu Senhor ordenou. Então, ele não está ali para buscar os seus próprios interesses, né? Para dar a sua opinião. Ele está ali para servir ao Senhor e fazer segundo a vontade do seu Senhor. Isso é muito bom, né? Como servo de Deus, isso é maravilhoso. Mas o Senhor quer nos levar a algo mais, né? Que é ser considerado por Deus amigos. Então, continuando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Então, o servo não sabe o que o Senhor faz, não sabe o coração, os planos do seu Senhor, mas aos amigos, sim, o Senhor faz conhecer. Ele abre o coração, né, e ele pode saber o que o seu Senhor faz, né? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aleluia. Que sejamos tais amigos do Senhor. O Senhor hoje ele busca, irmãos, pessoas que têm esse mesmo foco, de cumprir a vontade do Senhor. E não de buscar seus próprios interesses ou reconhecimento, as suas coisas particulares, mas a sua prioridade é fazer a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, pessoas que estejam empenhadas em cooperar com Ele. O Senhor busca tais pessoas, que eu possa, e vocês também, que todos nós possamos ser tais pessoas, que se empenham em cooperar com o Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Vou ler um trechinho aqui, do Alimento Diário. Fala: os que buscam estar próximos da palavra não fazem por interesse, e sim porque amam a palavra, querem estar perto dela e conhecer o coração do Senhor, a fim de executar a sua vontade, fazer a vontade de Deus, e sermos ramos frutíferos, graças ao Senhor. Então, terça-feira, o título é
os que pregam a palavra serão perseguidos. Então Jesus, em João 16, advertiu os discípulos, né, que após a sua morte e ressurreição enfrentariam perseguição e oposição dos fariseus e dos líderes, né, judeus, assim como acontecera com ele. Então isso está em João 16, do 1 ao 4. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Misericórdia. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Então essa advertência do Senhor aos discípulos foi muito importante, né? Porque depois da sua morte, né, e ressurreição, o Senhor já havia advertido eles que eles passariam por tamanha perseguição e até morte, né? Então essa advertência foi importante, né? Primeiramente para que, fala assim, não vos escandalizeis, né? Então para os discípulos estarem preparados para tais ocorrências, né? E eles não acharem que porventura estar num caminho errado, né? Mas o Senhor advertiu que isso aconteceria, né? Ó Senhor Jesus, haveria perseguição. Então, após a morte de Jesus, Deus permaneceu com a igreja, né? Continuando aqui na terça-feira. O Senhor já havia morrido, né? Mas ele ressuscitou. E ele continuou, né, com a sua igreja. Então, os milagres e os eventos sobrenaturais, eles continuaram acontecendo. A gente vê isso no capítulo 3 de Atos, onde fala que Pedro e João subiram ao templo e encontraram um homem que estava coxo de nascença pedindo esmolas, né? Nós sabemos dessa passagem. Pedro falou que não tinha prata nem ouro, né? Mas ele curou, né, em nome de Jesus, aquele coxo de nascença. E todos ali viram as maravilhas do Senhor e muitos foram salvos, né? Ó Senhor Jesus. Aqui fala assim que o número dos cristãos, né, por causa dessas curas, né, desses milagres que o Senhor estava fazendo por meio dos discípulos, né, aumentava constantemente e despertou a reação e a inveja dos fariseus a ponto de prenderem, né? Então, eles prenderam, né, Pedro e João, e também, a um certo ponto, até mataram alguns dos discípulos. A gente pode ver isso em Atos 7, na morte de Estevão. E isso tudo foi exatamente como Jesus previra, né? Ó Senhor Jesus. Mateus 28, 18. Fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então aqui, irmãos, a gente viu anteriormente que haveria perseguição, né, aos discípulos, né, e hoje também, né, na igreja há perseguição. Mas Jesus falou assim, nos fala assim à igreja: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o nosso Senhor. Toda a autoridade foi dada a ele, tanto no céu como na terra. Aí ele fala assim, ide, né? Então não devemos ter medo de pregar o evangelho, haverá perseguição, Satanás ele não fica feliz, fica descontente, mas nós devemos cumprir a vontade do Senhor. Ele fala: ide, portanto, fazei discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso aqui, né, irmãos, a gente não só ouvir e praticar a palavra de Deus. E eis que estou convosco todos os dias. Irmãos, haverá perseguição? Sim, haverá. Existe perseguição. Mas o Senhor nos fala aqui que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Graças ao Senhor. E qual que é a nossa missão e responsabilidade? Isso está em Mateus 24:14, né? Nós conhecemos. E será pregado o evangelho, este evangelho do reino,
para todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ó Senhor Jesus, então para o fim chegar, esse evangelho do reino precisa ser pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ó Senhor Jesus. Quarta-feira, nossa responsabilidade pregar o evangelho do reino. Então, continuando, né? Jesus veio à Terra com a missão de realizar a vontade do Pai e pregar o evangelho do reino. Então, nós sabemos, o Senhor percorria cidades, povoados, pregando a palavra, curando as pessoas. E hoje é a nossa responsabilidade, irmãos. O Senhor Jesus não está mais presente fisicamente, mas ele se tornou o Espírito da vida, o Espírito da realidade, que hoje está dentro de nós. E hoje é a nossa responsabilidade levar a todos o Evangelho do Reino. O que é o Evangelho do Reino? É o Evangelho que leva o governo de Deus à vida das pessoas. Aleluia, por meio do crescimento de vida, dessa vida divina dentro de nós. Amém. Aleluia. As pessoas em geral estão cegas, né? Continuando aqui na quarta-feira, porque em 2 Coríntios 4, 3 a 4, fala que o Deus deste século cegou-lhes os olhos do entendimento. Então, para compreender a luz do Evangelho, Satanás cegou, o Deus desse século cegou-lhes os olhos do entendimento. João 16, 7. Eu vou ler aqui. Eu vos digo a verdade, convém-vos que vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Amém? Então aqui fala que hoje, na verdade, o Senhor estava querendo dizer que se... aqui, ó, convém que eu vá. Né? Ele precisava morrer, né? A sua obra ser aprovada pelo Pai, ele ressuscitar, né? E se tornar o Consolador, né? Para assim poder enviar o Consolador. Isso era necessário, né? Então, irmãos, hoje eu vi aqui o Satanás ele cegou o entendimento das pessoas, né? O Deus desse século, para que não entendesse a luz do Senhor. Mas hoje o Espírito, o Consolador, está dentro de nós e ele realiza a obra, né? Então nós devemos pregar o Evangelho às pessoas e alcançar as pessoas que o Senhor preparou, né? Ó Senhor Jesus. Vou ler um trechinho aqui. O Espírito hoje está em nós e conosco. Mantenhamos-nos sempre focados em fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, assim como nosso Senhor era focado, né, em fazer a vontade, realizar a vontade do Pai, nós também devemos ser tais pessoas. Ser focados em realizar e fazer a vontade de Deus, né? Não em nós mesmos, mas por este Espírito que nós recebemos. Aleluia, Ele é que faz a obra. Quinta-feira, não somente servos, mas amigos e irmãos do Senhor. Aqui, né, já aumenta mais uma característica desses chegados do Senhor. Primeiro, servos, amigos e agora irmãos. Em que passagem que está isso, irmãos? Então, no domingo, no terceiro dia após a morte do Senhor, a sua ressurreição era esperada, né? E o que aconteceu? Ele apareceu, né? A Bíblia registra em João 20 que ele apareceu a Maria Madalena. João 20, 17 e 18. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Ele apareceu-lhe para Maria Madalena, mas ele falou: não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Mas vai ter com meus irmãos. Olha só que maravilhoso. Agora ele chama os discípulos chegados, né, de irmãos. E diz-lhes: subo para o meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Graças ao Senhor. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Maravilhoso, irmãos. Então, de servos para amigos, de amigos para irmãos. Aleluia. Então, continuando aqui, no mesmo João 20, 19, na mesma tarde, daquele mesmo dia, na tarde mesmo, o Senhor apareceu, né, para os discípulos, e as portas estavam trancadas porque os judeus estavam os discípulos estavam com medo dos judeus, né?
Então a porta estava trancada e apareceu o Senhor, né? Se a porta estava trancada, como apareceu o Senhor? Ele apareceu já com o corpo de ressurreição. Jesus pôs-se no meio dele e diz: a paz seja convosco. Então, pulando aqui, 21, disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aleluia! Isso aqui é maravilhoso, irmãos. A princípio, né, o Senhor enviou, Deus Pai enviou o Filho para fazer a obra, o Filho cumpriu a sua obra, morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito. E agora, irmãos, por meio do Espírito, ele vai enviar a igreja para cumprir a vontade do Senhor. Então fala, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia! Graças ao Senhor. Então agora, irmãos, a igreja recebeu o Espírito Santo, aqueles que creram no Senhor receberam, né, o Espírito Santo, e agora a obra na igreja, em nós, é do Espírito, né? Aleluia! Senhor Jesus, maravilhoso, irmãos. Vamos continuar aqui, sexta-feira. A obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Então eu vou ler aqui João 16, 8 a 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Olha só, irmãos, o pecado de não crer no Senhor. A tarefa de convencer o mundo passou a ser desempenhada pelo Espírito Santo, né? Antes era pelo Senhor Jesus, agora é pelo Espírito Santo. Esse é o conteúdo do Evangelho de João: convencer o mundo da verdade sobre o pecado e a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. No nome do Senhor, mediante o seu sangue precioso. Aqueles que não creram em Jesus já estão condenados, né? Em João 3, né, 18 fala isso, né? Aqueles que não creem já estão julgados. Senhor Jesus, e os que não creem, e os que creem, perdão, serão salvos da condenação. Oh, Senhor Jesus, aqui não é uma questão de não crer em Jesus, né? E você é julgado como se fosse um castigo, né? Você, na verdade, e eu não fomos criados para viver sem Deus, né? Sem a presença de Deus. E quando o homem pecou, a morte entrou, ele se perdeu. Então, se ele continuar assim, ele vai continuar perdido. Irmãos, a salvação é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que fala assim, ó, os que creem serão salvos da condenação. Aleluia, graças ao Senhor. Então, a única maneira de sermos libertos do pecado, né, e da condenação é crer em Cristo, no Senhor Jesus. Aleluia. E ter fé no Filho de Deus. Então, o príncipe deste mundo, o diabo, já está julgado, irmãos. Né? Segundo a Bíblia, nos mostra que ele será julgado. Seus seguidores, aqueles que não creem em Cristo e permanecem no pecado, terão o mesmo destino de Satanás, o lago de fogo. Portanto, irmãos, devemos nos compadecer das pessoas. É por isso que nós devemos levar a salvação, né? As pessoas a crerem em Jesus, a confessar o Senhor, o seu nome, né? Tomar o sangue do Senhor, se arrepender dos pecados, para que possa ser salvo, né? Esse é o primeiro passo, né? E assim também poder viver esse evangelho do reino, que é deixar a vida de Deus crescer, né? Mediante a palavra, ó Senhor Jesus, mediante a presença do Senhor, que vai crescendo, né, na nossa vida, na nossa alma. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqueles que não creram, né, que são julgados, os que não creram, eles serão julgados, né? E o destino é o lago de fogo. Mas quando você leva a salvação às pessoas, você livra as pessoas do lago de fogo. O lago de fogo, irmãos, em Mateus 25:41, nos fala que ele foi preparado para o diabo e os seus anjos, anjos caídos, não para os homens. Então devemos levar a salvação a todas as pessoas. Sábado. O Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade. Aleluia!
Quando vier, e eu vou ler João 16:13. Vamos lá. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Graças ao Senhor. Antes, os discípulos eram guiados pelo Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra com os discípulos. E hoje, quem nos guia é o Espírito que está dentro de nós. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Nossa compreensão hoje é iluminada pelo Espírito da verdade, que habita em mim, né? Habita em nós e nos dá a revelação e discernimento para entender a palavra de Deus, né? Eu vou ler aqui um trecho do Alimento Diário. Assim como Jesus não falava por si mesmo, mas falava somente as palavras do Pai, o Espírito da verdade, enviado pelo Pai, também não fala por si mesmo, mas fala somente aquilo que ouvir Jesus falar. O Espírito anuncia as coisas que hão de vir, isto é, a palavra profética, que nos dá direção e sempre nos anuncia o que vai acontecer. Estamos vivendo essa experiência. A palavra profética tem concretizado em nossos dias, tem se concretizado em nossos dias, como pela formação do exército de jovens santos e que tem se tornado cada vez mais forte. Aleluia. Então a morte do Senhor Jesus, irmãos, ela foi de muita tristeza para os discípulos, né? Também para o Senhor, né? Que ele estava angustiado, né? No Getsemane. Ó Senhor Jesus, mas resultou na redenção eterna do homem e na vinda do Espírito da verdade. Isto é maravilhoso, isso é tremendo, irmãos. Hoje nós temos o Espírito da verdade, ele está conosco todos os dias. Domingo, nasceu-lhe, pois, um filho varão, esse é o título. Apocalipse 12. Senhor Jesus, fala assim, versículo 1, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então essa mulher, ela representa todos os cristãos, né? Todos os filhos de Deus, o povo de Deus, né? Ela representa. Olha só, continuando, no 2. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então essa mulher está grávida. Né? Então essa mulher que representa a igreja, né, o povo de Deus, ela está gerando algo, né? Um filho, né? Está gerando. E ela sofre de dores de parto. Paulo fala aos Gálatas, né? De novo, sofra as dores de parto até ser Cristo formado em vós, né? Então, na igreja está sendo gerado o filho varão, ou seja, os vencedores. Aleluia! Graças ao Senhor. Versículo 4 fala aqui do dragão, né? Grande vermelho. E o 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, das quais lançou para a terra, e o dragão se teve de frente para a mulher que estava prestes, né? Estava para dar à luz, assim, a fim de devorar o filho quando nascesse. Irmãos, olha só, o dragão ele estava de frente para a mulher, mas o seu alvo era devorar o filho varão quando nascesse. Ou seja, irmãos, os vencedores, né? Esses que reinarão com Cristo, né? É isso que preocupa Satanás, né? 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, Satanás ele quer devorar o filho varão, assim como eu já disse, né? E investe todo o seu ódio nesse grupo de pessoas que estão preocupados em fazer a vontade de Deus. Mas nós não tememos, porque toda a autoridade, né, no céu e na terra foi dada ao nosso Senhor e ele nos enviou. Ide, aleluia! Ó Senhor Jesus, não devemos temer e sim ter um coração comprometido em realizar e fazer a vontade do Senhor aqui na terra, para que o Senhor possa voltar
né? E que para a igreja possa gerar esses grupos de vencedores, né? Os que se preocupam com o reino, com a volta do Senhor. Aleluia. Para finalizar, eu vou ler um trechinho. Jesus tornou-se o Espírito da verdade. Quando pedimos algo em seu nome, o Pai nos atende, pois buscamos sua vontade. Embora enfrentemos aflições no mundo, não perdemos a esperança. Irmãos, não perdemos a esperança, pois o nosso Senhor já venceu o mundo. Aleluia, irmãos. Não devemos perder a esperança, porque o nosso Senhor já venceu o mundo. Nós cremos. Quando estamos nele, o mundo não pode derrotar-nos. Jesus é o Senhor. Amém.